É possível aprender a falar inglês em pouco tempo? É, estudante. Eu aprendi a falar inglês em um ano e nesse vídeo eu vou te mostrar, vou te contar os passos que eu segui para aprender a falar inglês de uma maneira rápida. O meu nome é Willis Bill, seja muito bem-vindo ao meu vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, estudante, e deixa seu like. Let's go? Bem, estudante, primeiro eu vou te contar o porquê eu precisava aprender a falar inglês, certo? E depois eu vou te contar o passo a passo que eu segui. Primeiro, eu precisava aprender a falar inglês porque eu estava cursando o primeiro ano de letras em inglês na faculdade. Eu queria ser professor de inglês e eu achei que eu ia aprender a falar inglês na faculdade, quando na realidade, no primeiro ano de curso, eu já tinha 3 matérias que eram lecionadas 100% em inglês na universidade. E eu precisava aprender a falar inglês para interagir nas aulas e para eu sobreviver a esse mundo acadêmico. Yes? Então isso foi o porquê. Agora vamos às dicas. Como eu aprendi a falar inglês de uma maneira rápida. Primeiro, estudante, eu precisava de um planejamento. Você também precisa de um planejamento na hora de estudar. Essa é a dica mais simples. Você tem que ter consciência que você precisa ter um planejamento. Não basta só estudar inglês. Você precisa ter um planejamento e seguir esse planejamento. Yes? Essa é a primeira dica e a mais simples. Tenha consciência que você precisa de um planejamento. Segunda dica, estudante, você precisa reservar um horário para você estudar inglês. Qual é o melhor horário para você estudar inglês? Qual horário você está mais livre para apenas estudar inglês, que você vai se concentrar para estudar inglês? Ah, é 5 horas da tarde? É de manhã? Tanto faz, estudante. Esse é o melhor horário para você. Você precisa definir isso. E você não pode fazer mais nada nesse horário que você vai estudar inglês. E, aliado a isso, estudante, você precisa definir quanto tempo você vai estudar inglês. Muitas pessoas me dizem que vão estudar inglês 1 hora por dia. Student, você só vai cansar dessa maneira. Começa com pouquinho tempo, mas seja disciplinado, tenha consistência. Você não precisa mais que 5 minutos para estudar inglês diariamente, porque 5 minutos por dia, acumulado em uma semana, são 35 minutos que você se dedicou para estudar inglês. Yes? A terceira dica, student, é faça um cronograma de estudo, correto? Comece com coisas simples e vá gradativamente colocando coisas mais difíceis. Quando eu estava aprendendo a falar inglês, eu selecionei todos os tempos verbais possíveis em inglês, começando do verbo to be, indo para present continuous, depois simple present, depois os futuros, passados e assim por diante. Então você precisa definir o que você vai estudar. Digamos que você vai estudar o verbo to be. Student, estuda o verbo to be até você aprender o verbo to be, até que você saiba de maneira decorada, automática, o que é o verbo to be e suas variações. Ah, você vai estudar verbos? Ótimo, student. Decora os verbos. Você precisa saber o que cada verbo significa na língua inglesa para você falar de uma maneira mais confortável. Yes? Então essa é a terceira dica, student. Defina com antecedência o que você vai estudar. Não tem estudar coisas certas ou erradas. Existe você definir o que é melhor para você. Você pode estudar inglês com música, você pode estudar lendo um livro, você pode estudar gramática, você pode estudar frases motivacionais, você pode estudar o que você quiser, estudante. Você só precisa definir isso com antecedência e você pode fazer variações. Um dia estudar alguma coisa que vai praticar o listening, no outro dia você pode praticar alguma coisa que vai praticar a sua leitura, no terceiro dia você pode praticar, estudar alguma coisa que é relacionada à gramática, só que você precisa definir com antecedência para você seguir um planejamento, para ter uma coerência nessa estrada de aprendizado, estudantes. Yes? Não adianta você só, eu vou aprender inglês e deixar isso na sorte. Um dia estuda uma coisa, outro dia estuda outra, sem nenhum planejamento. Você precisa de um planejamento para você ter coerência sobre o que você está estudando e como você está estudando. Yes? A próxima dica, estudante, é faça variações do que você está aprendendo. O que é variações? Vamos analisar. Digamos que você aprendeu uma frase clássica do inglês, que é assim: The book is on the table. The book is on the table.
Student, faça variações dessa mesma sentença, mudando o vocabulário, por exemplo. The book is on the table, você já sabe, o livro está em cima da mesa. Por que não dizer o computador está em cima da mesa? Então a gente vai trocar de, ao invés de the book, colocar the laptop, ficando the laptop is on the table. Já aprendeu com laptop? Vamos trocar, coloca cell phone. The cell phone is on the table. E depois você pode trocar o table por algum outro objeto da sua casa, por exemplo, cama. The book is on the bed. Ou the cell phone is on the bed. Student, você pode fazer infinitas variações com a mesma sentença, só mudando o vocabulário. E outra dica que eu te dou, student, tenta fazer sentenças negativas e interrogativas ao mesmo tempo, certo? Por exemplo, ao invés de eu dizer só, the book is on the table, diz, the book is not on the table. The book is not on the table. Ou pergunta, is the book on the table? Is the book on the table? Student, isso vai fazer com que o seu cérebro comece a praticar inglês e aprenda as estruturas em inglês, certo? Você já aprendeu assim de maneira automática aqui na sentença negativa, é só adicionar not e na pergunta você precisa inverter o verbo to be. Yes? E a outra dica relacionada a essa é pratique de maneira mental todas as sentenças que você aprender e também de maneira verbal. Reproduza, student, porque quando você reproduz, você está praticando o seu speaking, certo? Você vai melhorar a sua pronúncia quando você pratica. Yes? E para finalizar esse vídeo, student, a última dica é uma dica extra para você que ficou até o final desse vídeo, tenha vontade de aprender a falar inglês, certo? Tenha o desejo de aprender a falar inglês. Pessoas que querem aprender a falar inglês é as que realmente falam, certo? Imagine-se falando inglês. Tenha desejo, student. Se você não tiver a vontade, você vai se desmotivar no meio do caminho. Então, o que vai mover você nessa estrada, nesse aprendizado, nesse caminho de aprendizado, é o teu desejo de aprender a falar inglês, certo? Eu queria aprender a falar inglês porque eu queria ser professor. Então, esse era um desejo muito grande que eu tinha. Eu me imaginava dando aula. Eu me imaginava onde eu estou hoje. Então, imagine esse estudante falando em inglês. Seu objetivo é inglês para viagem? Você quer viajar? Imagine-se nos Estados Unidos ou em algum outro país que fala inglês fluentemente. Imagine-se falando inglês fluentemente. É isso que vai ser o seu combustível para você aprender a falar inglês. Yes, student, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você next video, my friend. Bye bye!